Vamos agora aprender a equacionar as nossas vigas compostas de múltiplos materiais. Primeiro, vamos continuar assumindo a hipótese de que as seções transversais permanecem planas, da mesma forma que a gente fazia lá em Rasmat 1. O que isso significa? Significa que a distribuição de deformações ao longo da nossa seção da viga vai ser linear com relação a y. Tá? Y vai ser, então, a nossa coordenada vertical contando a partir da linha neutra, como falamos antes. A gente vai utilizar nesse curso de Rasmat 2 nosso y contando a partir da linha neutra. Tá? Sinta-se à vontade para usar outras metodologias, se você quiser, mas eu acredito que utilizando a linha neutra, as contas vão ficar muito mais fáceis. Tá? Bom, se a nossa deformação ela é linear em relação a y, então a gente pode dizer que a gente pode representá-la dessa forma, né? Menos k vezes o y. Só que agora, como nós temos dois materiais diferentes, a gente não pode mais considerar que a nossa linha neutra se encontra no centro geométrico da nossa figura, da nossa seção, tá? A gente precisa desenvolver um jeito de calcular a posição dessa linha neutra. Então, para isso, a gente pode estabelecer um sistema de coordenadas qualquer, por exemplo, um y' começando da base da viga. E a gente vai tentar agora calcular qualquer valor de y0', que seria a distância da origem de y', onde a gente começaria o nosso outro sistema de coordenadas a partir da linha neutra, que a gente chama de y. Vamos começar então com aquela mesma ideia que a gente utilizou na revisão de Rasmat 1, só que agora a gente tem dois materiais, tá? Então, nessa face aqui, a gente tem que a nossa somatória de forças é zero, porque a nossa barra está sob flexão pura, então não pode ter nenhuma tensão média diferente de zero, ou nenhuma tração ou compressão, tá? Na integral das nossas forças nessa área. Então, se a gente dizer que cada dfx, né? A gente pega um dfx aqui atuando na nossa seção, vai ser igual a um sigma xx vezes dA. Só que agora a gente tem que lembrar que a gente tem materiais diferentes. Tá? Então a gente pode dividir a nossa área de integração em uma área 1, né, e uma área 2. Antes a gente estava usando a área completa, né? Então a somatória das nossas forças totais vai ser igual a integral das tensões na área 1, mais a integral das tensões na área 2. Só que a gente sabe que sigma igual a epsilon, né? Então a gente pode substituir esse carinha aqui por epsilon, mas a gente sabe que epsilon vai ser igual a um menos k, y' menos y0. Perfeito? Então, quando a gente faz essa substituição, a gente encontra esses dois pedacinhos de integral aqui. Só que, como isso tudo vai ser igual a zero, a gente pode cancelar o menos k, né? Menos k. Então, só vai sobrar E1, que é constante, a gente joga para fora da integral. E2 é constante, a gente joga para fora da integral. Certo? Vezes y' dA em A1. O E2 vai ser vezes y' dA em A2. Só que também vai sobrar, né? Um E1 integral menos E1 integral de y0 a dA. A gente sabe que y0 é constante. Então, basicamente, a gente fica resolvendo esse restinho aqui da integral, né? Vezes o E1. A gente fica com essa expressão aqui, tá? Menos y0, que multiplica E1 a1 mais E2 a 2. Ok? Vamos lembrar agora, né, que se y' estivesse no centro geométrico da nossa área, vamos supor para esse caso aqui dessa integral,
A1, no centroide da área 1, essa integral teria que ser 0, certo? Quando a gente considera y', então a gente pode dizer que a integral de y' dA para a área 1 vai ser igual à distância do centro geométrico até a origem, né? Então essa distância d, vamos chamar de d1, vezes a área em questão, que é A1. Então isso aqui seria simplesmente d1 A1, tá? Vamos chamar d1 de y'1, seria a distância em relação ao eixo y' para o centroide 1. Da mesma forma, a gente pode considerar que esse carinha aqui seria o nosso y2'. Opa! Seria o nosso y2' A2, certo? Então aqui, em vez de usar D1, a gente pode usar y1'. Okay? Sendo assim, se a gente isolar o y0, a gente vai obter essa relação aqui, tá? Essa relação aqui, então, é como se a gente estivesse tirando uma média ponderada dos centroides de cada subfigura, né? Então a gente pega o centroide da figura 1, o centroide da figura 2, 3, 4, e quantos a gente tiver. E a gente vai multiplicar por um peso, tá? Que seria o nosso E1A1, né? O nosso módulo de elasticidade vezes A1. E depois a gente divide pela soma dos pesos, né? Como se a gente estivesse fazendo realmente uma média ponderada. Vamos lembrar, né, que no caso de vigas homogêneas, a gente tinha uma expressão muito parecida para calcular o y0 ali. E a gente utilizava, né, somente as áreas como peso, né? Que essa daqui é a expressão justamente do centro geométrico da figura. Essa aqui não é mais o centro geométrico, né? Agora a gente tem a posição da linha neutra. E para encontrar ela, a gente tem que utilizar também os módulos de elasticidade no peso.